Pode aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar, sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom e maravilhoso Deus. Tudo na paz de Cristo. Glória a Deus, você está no lugar certo, na hora certa. Tenho certeza que Deus, Ele há de te abençoar em nome de Jesus, amém? E hoje nós estamos dando início aqui a um propósito que eu tenho certeza que vai abrir grandes portas para você, em nome de Jesus. Nós estamos aqui no domingo do terremoto. Eu comecei um propósito, não deu para anunciar no domingo passado, porque eu recebi a mensagem na parte ali da tarde. Eu acho que quando finalizou esse culto, eu recebi aqui uma mensagem desse propósito aqui que a gente consagrou durante aqui a semana. Nós fizemos aqui um propósito de oração, está aqui esse azeite, aqui que eu vou entregar para você. Todos aqui vão receber gratuitamente o azeite, que nós colocamos o nome dele do azeite do terremoto, amém? E nós consagramos perto da meia-noite, todos os dias, desde domingo, comecei domingo, perto da meia-noite, até ontem nós estávamos ali em oração. Eu, juntamente com o meu líder estadual, eu estava me dirigindo à sede, né, para esse propósito, e não parei a oração não, da madrugada aqui, 4h30 da manhã, 4h40, estou aqui em oração aqui da madrugada, durante essa semana todinha, estive aqui em oração aqui para a glória de Deus, dormi aí por volta de 2 horas, essa semana, cada dia 2 horas, 1h30, mas Deus está abençoando, amém? E fico feliz de ouvir os testemunhos dos irmãos aqui, e Deus tem operado coisas aí sobrenatural, viu? Coisas que os médicos não estão entendendo. Depois a gente vai ter testemunhos bonitos para vocês ouvir, e o bom é a pessoa vir contar, ela vai estar aqui contando e mostrando na televisão o que Deus tem feito na vida das pessoas que creem, amém? Para quem não me conhece, sou o pastor Leandro Leal, e agora nós vamos dar início aqui à nossa mensagem, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, um versículo bem conhecido, versículo 25, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 25, preste bem atenção agora na mensagem. Já vou pedir, eu vi que o Lucas pediu, mas vou fazer mais um pedido. Dê uma olhadinha no seu celular mais uma vez, veja se ele está no modo avião, para ele não tocar, tá bom? Desliga ele aí, ou coloca no modo avião, para não tocar e não atrapalhar aqui o momento da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo é o de número 25. Quem achou, diga graças a Deus. Posso começar? Já está no telão, vamos lá, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Preste bem atenção nisso aqui. Eu vou aqui trazer aqui o que aconteceu, né? Antes de tudo isso aqui, a Bíblia relata que Paulo e Silas eles foram presos. Mas por que eles foram presos? Certo dia eles estavam indo à oração, como de costume, eles estavam procurando um lugar para orar. E a Bíblia diz que no caminho apareceu uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ela tinha um demônio. Por isso nós temos que tomar cuidado com esse negócio, né, de adivinhação. Fulano fica adivinhando a vida dos outros. Você tem que ver se isso vem de Deus mesmo. Por isso que nós temos que ter o discernimento de espírito, para saber o que é de Deus e o que não é. E essa jovem, ela aparece ali no caminho de Paulo, e ela fica ali durante muitos dias, seguindo esses 2 homens de Deus, e gritando ali, falando: olha, esses homens que passam aqui por nós, eles são homens de Deus, eles estão anunciando ali a palavra da salvação, e a palavra do Deus vivo, e eles são servos de Deus. Só que isso trouxe perturbação para o Paulo e para o Silas. A palavra de Deus, ela nunca vai nos trazer perturbação. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos fortalece, ela traz a cura, amém? Ela traz a paz para nós, é o que eu falava aqui durante a semana. E o que o Paulo e Silas faz? Na hora, o Paulo, ele vira para aquela menina e ele repreende o espírito que estava nela. Havia um demônio ali, e ele expulsou o demônio que havia naquela menina. E aquele demônio, a Bíblia diz que dava muito lucro para os seus senhores. Aquela menina era usada por outros homens que
colocava ela ali para adivinhar a vida das pessoas e com isso eles ganhavam dinheiro. A menina não ganhava nada. Na verdade, ela era uma escrava, porque é assim que o diabo faz. Ele escraviza a vida das pessoas. É só para você entender aqui a introdução, para a gente chegar aqui nesse versículo. Só que aí o Paulo, ele expulsa, né, o demônio da menina, e o que acontece? Os donos dela ficou irado. O povo ali ficou irado. E a Bíblia relata que eles mandam prender Paulo, mas antes disso ele foi açoitado, bateram nele, no Paulo e no Silas. E aí entra a nossa mensagem aqui. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam, eles cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. Versículo de número 26. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de quem, igreja? Você crê que nesse dia de hoje, Deus ele vai estar abrindo portas para você? Quem crê aqui? Diga assim, eu creio. Diga assim, vai ser de repente. Só que preste atenção, nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu falava ontem no vídeo que eu mandei para vocês e até anunciei na internet, que toda ação ela vai ter uma reação. Quando você age, Deus reage. Não foi por acaso que Deus mandou esse terremoto. Esse terremoto aqui foi um terremoto bom. E eu fiquei pesquisando, já tinha pregado isso aqui outra hora aqui na igreja, mas eu fiquei meditando nessa palavra de Atos 16, 25. E eu vi aqui alguns pontos importantes. E o primeiro ponto que eu vi foi quando o Senhor ele fala aqui, ó, e perto da meia-noite. Diga assim, perto da meia-noite. Olha que interessante. Ontem o meu líder estava pregando essa mensagem, mas aí Deus me deu um outro entendimento. Fiquei pensando, você vai meditando, aí Deus falando comigo, perto da meia-noite. O que você espera que aconteça perto da meia-noite? Estou falando natural, não estou falando aqui na palavra não. O que você espera perto da meia-noite? Hã? Nada. Você não espera nada, não é verdade? Você não espera nada. Você espera e fala assim, eu vou dormir, ou alguns já estão dormindo, não é verdade? Ninguém espera nada perto da meia-noite. Mas eu digo para você, se alguém liga para você perto da meia-noite, ou alguém bate na sua porta perto da meia-noite, o que você espera? Coisas boas? Uma porta de emprego? Alguém te ligando, falando, ó, tem uma boa notícia para você? Geralmente a gente vai pensar, opa, por que alguém está me ligando? Por que alguém está batendo na minha porta? Não é assim? Então fiquei meditando nisso, falei, poxa, olha que interessante. E Deus ele fala, perto da meia-noite. Perto da meia-noite. Por que ele diz perto da meia-noite? Veja, o Paulo e Silas estavam presos. Às vezes como muitos, às vezes tem pessoas que estão presas nas dívidas, outros estão presos com a doença, a vida dela está amarrada, nada acontece, e a pessoa veio passando o dia, passando semanas, passando o mês e nada muda. O que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar aqui para você, que veja, perto da meia-noite, então o dia estava acabando ali. Aquele dia estava acabando e nada tinha acontecido, e eles continuavam presos ali. Às vezes, sabe, os dias passam, dias estão se acabando, e você não vê uma mudança na sua casa, você não vê uma mudança na sua família, você não vê, sabe, uma mudança na sua vida financeira. As coisas continuam do mesmo jeito, e você vê aqui que eles estavam ali, vamos se dizer, com dores, porque eles foram açoitados, porém eles não deixaram de louvar a Deus. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui, quando ele diz perto da meia-noite, ele está falando de tempo. Ele está falando do tempo. Então veja, perto da meia-noite, o dia estava se acabando, eles não viram a mudança. Às vezes volta a dizer que às vezes você está ali, pastor, dias estão passando, nada acontece, nada muda na minha vida, porém eles não perderam a esperança. Veja, o tempo ele pertence a Deus, não está nada acabado ainda. Muitas das vezes a gente desiste da nossa vida, tem pessoas que desistem de vida, desistem da casa, desistem da família, e mesmo assim eles continuaram crendo. Nós temos que continuar crendo até o fim. Eu vou pegar aqui rapidinho, só para você entender,
João capítulo 11, versículo de número 39. Veja o que aconteceu aqui. João capítulo 11, versículo de número 39. Volta aí um pouquinho, você está em Atos, o livro atrás aí é João 11, 39. Eu ministrei isso aqui algumas semanas atrás, mas só vou te dar um exemplo aqui. O que diz aqui? Falando sobre o tempo também. Diz assim, ó: e disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, e disse-lhes: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Olha que interessante, o tempo. O Lázaro aqui tinha morrido. Quando Jesus chega até lá, ele já tinha sido enterrado. Jesus manda chamar: onde está o Lázaro? Onde vocês colocaram o Lázaro? Aí a Marta leva Jesus até um determinado lugar. Aí fala: está aqui, Senhor. A Bíblia diz que ela chora. E aí agora Jesus fala para ela: olha, tira a pedra. E o que a Marta fala? Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ó, Senhor, não dá mais tempo. Peraí, mas o tempo pertence a Deus. Tem tempo para Ele operar milagres? Ele opera em qualquer tempo, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. Mas eu digo para você, às vezes você fala assim: pastor, eu não estou esperando nada perto da meia-noite, mas até perto da meia-noite Jesus pode operar. Enquanto o dia não se acabar, Jesus pode operar, amém? Então às vezes tem pessoas que já perdeu a esperança. Você vê aqui, ela já tinha perdido a esperança. E às vezes a pessoa já perdeu a esperança da casa, do casamento, da família. Não perca a esperança. A importância de você ouvir a palavra. Aí eu citei, há um tempo atrás, falando sobre essa mensagem: não coloque uma pedra onde o Senhor disse que, onde o Senhor não falou que é o fim ainda. E às vezes tem pessoas dando fim, ela já desistiu da cura dela. Ela fala: não, agora eu vou ter que conviver com isso, eu vou ter que viver à base de remédio, eu vou ter que dormir agora só à base de remédio. Não vou aceitar isso não. A Bíblia diz que Jesus, Ele veio para nos trazer vida abundante, mas essa vida abundante representa saúde também. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, amém? Então nós temos que crer. Não, vou ter que viver desse jeito aqui, não. O que Jesus disse no versículo 40? Diz assim: e disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de quem? De Deus. Tem muitas pessoas que ela diz que crê, mas ela desistiu já. Tem muitas pessoas que diz que crê, mas ela já perdeu a esperança. Como é que você diz que crê se você já perdeu a esperança? A Bíblia diz: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Independente se o inimigo está te prendendo. Às vezes você está aqui hoje, você fala: não vejo saída, mas sempre tem uma saída. Eu vi alguém contando testemunho agora, que o mês passado, parece que estava endividado, aí viu a situação do cartão, falou: e agora? Quando pensa que não, Deus vai lá e abre uma porta. É assim que Deus faz, irmão. É dessa forma que Deus faz, mas Ele vai fazer da forma que você crê. Você não pode perder a esperança. Pastor, mas já é perto da meia-noite, o dia está acabando, o dia pode estar acabando, o mês pode estar acabando, a gente pode estar chegando no final do ano, mas Deus pode operar se você crer. E ele diz, então, Jesus falou. Quem é que está falando com você hoje? Se você crê, tudo é possível que crê. Olha lá, se você crê, você vai ver a glória de Deus, amém? Mas tem outra passagem que eu até citei outra: se você crê, tudo é possível que crê. Mas aqui ele está dizendo, ó, se você crê, você vai ver. Diga assim: eu vou ver a glória de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha saúde, nas minhas finanças, em todas as áreas da minha vida, para a glória de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Então, se você crê, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo, coisas que as pessoas não entendem, você não vai entender, nós não vamos entender como é que foi feito, e só Deus faz. Só Ele faz, mas para isso você tem que continuar crendo. Volta lá onde a gente iniciou, em Atos capítulo 16, versículo 25, então diz, perto da meia-noite. Então você viu aqui, entendeu? O dia estava acabando, mas ali a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos a Deus, amém? Primeiro ponto que eu quero trazer para você: pastor, eu quero ver o terremoto. Você quer o terremoto de Deus na sua vida? Pode ficar tranquilo que o terremoto é bom. Você quer? Não perca a esperança.
O tempo pertence a Deus. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos como se fosse um. Então não perca a esperança se você quer ver o terremoto de Deus. Segundo ponto que eu quero trazer para você. A Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O segundo ponto que eu quero trazer para você aqui, eu quero falar sobre concordância. Sobre você andar com uma pessoa que esteja com você na mesma fé. Olha a importância de, num momento difícil, você ter um amigo, você ter uma amiga, você ter uma pessoa de Deus do seu lado. O Paulo não estava sozinho. Diga assim: eu não estou sozinho. Amém, igreja? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Mesmo que você fale hoje aqui: pastor, eu estou sozinho. Não, você tem um pastor. Eu estou aqui, eu quero unir minha fé com você. Eu quero orar com você aqui. Você não está sozinho. Eles estavam juntos no momento difícil. E às vezes é necessário você ter amigos que estejam com você juntos nos momentos difíceis. Sabe, no momento que você está pensando em desistir, às vezes em parar, vai ter uma pessoa que chega para você: não pare. Não desista, continue. Ah, mas está difícil. Continue crendo. Continue acreditando. E Eclesiastes, coloca para mim, fazendo favor, capítulo de número 4, versículo 9. Olha o que diz aqui sobre amigos. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Você abriu a sua Bíblia no meio, você encontra Salmos. Se você encontrou Salmos aí, ou ficou perto, tá? Depois de Salmos tem Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes. Versículo 9 e o versículo 10 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. O trabalho vai ser melhor, vai conseguir produzir mais. Porque se um cair, o outro levanta o quê? O seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Então ele está falando a importância de ter dois. Às vezes isso aqui poderia pegar até para o casal, né? Está lá o esposo, a esposa, um tem que estar junto do outro, um tem que torcer pelo outro. Eu sempre falo o seguinte: se eu fracassar, a minha esposa fracassa também, a minha família fracassa. Por isso ela tem que torcer por mim, por isso ela tem que interceder por mim todos os dias. Então está lá, o casal tem que andar juntos. A Bíblia diz aqui que se um cair, o outro levanta. Mas ai daquele que estiver só. Se ele estiver só, quando ele cair, não há quem levante. Eu estava meditando lá em Lucas. Coloca para mim Lucas capítulo 5, versículo 17. Olha que interessante isso aqui. Lucas 5, 17. Lucas, Novo Testamento, capítulo 5, o versículo 17. Diz assim, deixa eu pegar aqui, tem no telão já? E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estava ali assentados os fariseus e os doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama o homem que estava paralítico, e procurava fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde, volta para mim, meu lindo, e não achando por onde o pusesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até o meio, diante de quem? Olha que bonito. Olha que bonito isso aqui. Os amigos pegam, né? 4 amigos. Em Marcos fala que são 4 amigos. Aqui diz os amigos. Eles pegam um amigo que é paralítico e eles levam até Jesus.
Olha a importância de você pegar, ter amizade, alguém que não conhece Jesus, leve os seus amigos a Jesus. É você levar a sua família a Jesus. Porém, olha que interessante, a Bíblia diz que eles chegando lá, eles não conseguiram ali acessar a casa onde Jesus estava, porque era uma multidão que estava ali. E aí agora eles têm uma ideia, vamos subir ele no telhado e vamos descer até Jesus. Então veja, o que eu quero trazer para você, esteja com pessoas que querem que você suba, quer que você cresça, pessoas que torcem por você. Ande com pessoas que, sabe, eles se alegram com a sua vitória. Pessoas que estejam ali do seu lado, às vezes que andam na mesma fé. Pessoas que vão te aproximar de Jesus, irmãos. Isso é importante, sabe? Você ter pessoas que te aproximam de Jesus. Se alguém te convidou hoje para você vir à igreja, saiba que essa pessoa te ama muito. Te ama muito. Quando alguém te chama para ir para a igreja, pode ter certeza que aquela pessoa te ama. Lógico, sem segundas intenções. Mas quando ela está ali, ela está vendo o sofrimento da pessoa, ela está lá tentando aproximar o amigo de Jesus. E esses amigos fizeram isso. E é importante você estar em concordância. O que diz o versículo 20? Diz assim, ó: e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são o quê? Perdoados. Ele ainda não tinha sido curado. Agora Jesus trata dele, está lá dos pecados, fala: os seus pecados estão perdoados. A Bíblia diz que os escribas e os fariseus que estavam ali começam a razoar no coração. Eles começam ali, sabe, a falar: quem é esse que está perdoando o pecado? Ele é Deus? Só para resumir aqui, vamos ver aqui, pula para mim, para o versículo de número 24, resumindo, olha o que diz o 24, diz assim: e ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Olha o versículo 25. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando o quê? A Deus. Olha o poder da união, e eu vou dizer mais, o poder da concordância. Quando você tem alguém ligado com você, que está na mesma fé. Ele chegou até Jesus paralítico, e ele saiu o que, igreja? Andando. Amém? Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei qual área da sua vida que às vezes você fala assim: pastor, está parada. Mas se você crer, você vai sair com essa área da sua vida aqui andando. Essa semana as coisas vão começar a andar. Esse mês as coisas vão começar a andar. As portas vão começar a se abrir. Aquele processo vai começar a se mexer. Em nome de Jesus. Mas para isso você tem que crer. É importante a importância da concordância. Lembre-se, Paulo e Silas, eles estavam juntos. Olha o que diz Mateus capítulo 18, versículo 19. Mateus capítulo 18, o versículo é o de número 19. Mateus capítulo 18, versículo 19. Você viu, né, que primeiro você não pode perder a esperança. Eu tenho que crer até o fim. Pastor, mas o dia está acabando, eu vou continuar crendo, não vou perder a esperança, o tempo pertence a Deus. Segundo, é importante você estar ali em concordância com alguém, concordância com a palavra. Diz assim: também vos digo, que se 2 de vós concordar na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás o quê? Nos céus. Olha o versículo de número 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Olha o que diz aqui, olha que interessante. Volta para mim então o versículo de número 19, o que ele diz aí? Também vos digo que se 2 de vós concordar, estiver de acordo na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás o quê? No céu. Então a importância de ser 2. Lembrando, Paulo e Silas, eles estavam juntos ali, naquele momento difícil. Um apoiando o outro, um em concordância com o outro. Então isso é importante. Às vezes o casal está em concordância. Sabe, você está em concordância, às vezes com a igreja, com o seu ministério. Nós temos que estar em concordância aqui no mesmo propósito. Pode ter certeza que aquilo que você pedir, Deus ele vai dar, amém? Volta lá em Atos 16, fazendo favor, versículo de número 25. Atos capítulo 16.
o versículo é o 25. Então aí você viu, ele diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas, os dois estavam unidos, orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos, o quê? Escutavam. Veja, então perto da meia-noite, o que eles faziam? Oravam e cantavam hinos a quem? A Deus. Você quer o terremoto de Deus na sua vida? Primeiro, lembre-se, nunca desista, não perca esperança. Segundo ponto, é necessário você andar em concordância, é melhor ser dois do que um. Terceiro ponto, quer ver o terremoto? Tem uma vida de oração. Independente do que você está passando, você tem que ter uma vida de oração. Nós temos que orar em todo o tempo. Se eu não me engano, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar. Você não pode parar, olha lá. Orai sem o quê? Sem cessar. A oração vai mover os céus. Quando eu estava meditando aqui nessa passagem, Deus me deu até uma frase, está aqui, ó. A oração move o coração de Deus, que está no céu, e Deus começa a mover as coisas aqui na terra. Olha ali, ó. A oração, pega essa, está movendo o coração de Deus, que está lá no céu, amém? E Deus começa a mover as coisas aqui na terra. Aquilo que estava parado, Deus vai começar a mover. Ah, mas pastor, o negócio não está indo. Continue, insista. Poderia pegar aquela parte, né, lá de Lucas capítulo 18, o versículo 1. Coloca no telão, não estava no meu esboço aqui não, eu quero mostrar outra coisa para vocês. Ele diz, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? Desfalecer, nunca desistir. Aqui a Bíblia fala sobre uma mulher viúva, que ela foi pedir para o juiz julgar a causa dela. A Bíblia diz que esse juiz, ele era injusto, ele não temia a Deus nem aos homens, mas de tanto essa mulher insistir, o juiz julgou a causa dela. Pode ter certeza que Deus, ele vai julgar a sua causa, porque ele é justo, amém? Mas você tem que estar ali, eu não vou desfalecer, não vou desistir. Quando você ora, você move o coração de Deus, que está no céu, e Deus vai começar a mover as coisas que estão aqui na terra. E volto a dizer, tem processo se movendo, tem contratos se movendo, tem famílias que vai estar se convertendo, você vai ver o mover de Deus. Mas eu não vou desistir, não pare, diga assim, nunca é tarde demais. Vamos ver aqui outro exemplo, ainda falando sobre oração, Atos capítulo 4, versículo de número 29. Então a oração move o coração de Deus. Vamos lá, e Deus começa a mover as coisas aqui na terra. Atos capítulo 4, versículo 29 e até o 31, vamos ler aqui, diz assim, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra. Coloca na NVI para mim, fazendo um favor, e pode mudar para o 39, o 39 não, o 29, 30, diz, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo e servo Jesus. Para só um minutinho aqui, veja, aqui a igreja, ela estava sofrendo aqui uma perseguição, eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo presos, e os discípulos agora, aqui estava aqui o João, o Pedro, eles começam a orar para que Deus dê mais ousadia para eles, para pregar a palavra. Imagine, você sendo perseguido por causa da palavra, por causa de Jesus, e agora eles pedem, Senhor, nos dê mais ousadia, para continuar falando do teu amor, para continuar pregando. E o que aconteceu no versículo 31, quando eles fizeram a oração? Olha aqui a nossa mensagem, depois de orarem, diga assim, depois de orarem, o que aconteceu? Tremeu o lugar em que estava o quê? Reunidos. Se preparem, que Deus vai mandar aquele tremor que vai mudar tudo, que vai transformar tudo, que vai abrir portas, diga glória a Deus. Mas depois do quê? De orar. Pastor, não oro, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, você tem que orar. Quando você ora e volta a falar, você vai mover o coração de Deus, e Deus vai começar a mover as coisas aqui na terra. Tem que ter uma vida de oração. Estava até falando com alguns amigos, eles falam, poxa, o senhor está orando de meia-noite, depois hora de 4 da manhã. Meu irmão, onde tem oração? Falaram, me chamou para orar, é comigo mesmo, eu gosto de orar. E eu sei que Deus está movendo os céus, diga glória a Deus.
Só que ainda tem mais, olha que bonito, diz: depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra. E conseguiram parar eles? Também não vão conseguir te parar. Uma pessoa que tem uma vida de oração, ela não para. Pode estar tentando te prender, você está sendo injustiçado, estão te perseguindo, você vai continuar firme. Pode ter certeza que você vai ver as coisas se movendo, você vai ser cheio do Espírito Santo, e pode ter certeza que Deus ele vai te dar ousadia e coragem para você anunciar a palavra. Diga glória a Deus. Para finalizar, volta lá onde a gente iniciou, Atos 16, volta para a nossa tradução. Então você viu: pastor, eu quero o terremoto de Deus na minha vida. Primeiro, não perca a esperança, espere o tempo de Deus, nunca é tarde demais. Segundo ponto, você viu que é necessário você estar em concordância. Ah, pastor, eu não tenho um amigo. Lembrando, você está aqui na igreja, daqui a pouco nós vamos unir a nossa fé. Eu quero estar em concordância com você. É importante você estar em concordância com o seu ministério. Se você não estiver em concordância, às vezes, com o que a gente faz, de nada vai acontecer. Nada vai acontecer na sua vida. Às vezes tem pessoas que não concordam. Tá lá, vamos lá, continuando. Terceiro ponto, você viu a oração. A oração move o coração de Deus e vai mover aqui, ele vai tremer as coisas aqui na terra. O quarto ponto aqui para finalizar: eles cantavam hinos a quem, igreja? A Deus. E os outros presos escutavam. O que eles faziam? Cantavam. Eles louvavam a Deus. E os outros presos, o quê? Escutavam. Nos momentos difíceis, louve a Deus. Comece a louvar. O diabo não vai entender. Fala: mas como é que pode, irmão? Eu estou mandando luta para essa pessoa, estou tentando prender ele, estou tentando amarrar os caminhos dele, e ele não reclama, ele não murmura. Sabe por quê? Quando você louva a Deus, quando você exalta Ele, você vai ver que Deus ele vai estar no nosso meio. Mas quando a pessoa murmura, você sabe quem é que está no meio do murmurador? O próprio diabo, irmão. O próprio diabo. Salmos 34, versículo 1, coloca para mim. Você vê, eles não estavam murmurando. Eles poderiam estar assim murmurando. Poxa, eu estou sendo injustiçado, falando do Paulo e Silas. Estava pregando a palavra, estava fazendo a obra. Olha aqui, a gente preso, amarrado, aqui cheio de feridas, que eles foram açoitados, né? Chicotearam eles ali. Eles poderiam falar: poxa, cadê Deus? Cadê o Senhor? O Senhor nos abandonou, como muitos de nós fazemos, né? Como muitos às vezes reclamamos: poxa Deus, por que eu? Estou indo para a igreja, eu fiz uma campanha, eu fiz uma oração. Por que Deus está acontecendo isso na minha vida? Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Para de ficar perguntando por quê. Só louve, só adore, só exalte a Ele. Quando você louva, as portas vão se abrir. O salmista ele diz aqui, ó: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente o quê? Na minha boca, independente do que esteja acontecendo, louve. Pastor, essa semana uma porta se fechou para mim. Vai louvando a Deus que uma porta maior está se abrindo. Não reclame. Se aquela porta se fechou, às vezes foi um livramento que Deus está te dando, ou Ele está fechando uma porta, sabe, para trazer algo melhor para você. O salmista diz: eu vou louvar o Senhor em todo tempo. Quando ele diz em todo tempo, é em tempos ruins, mas também em tempos bons. Em todo tempo, em todo momento, em todo lugar, vou estar louvando a Deus. E na sua boca tem que estar o louvor dele continuamente. Não murmure, não reclame: pastor, mas as coisas estão ruins. Mas vai ficar bom, vai dar certo, vai acontecer, a palavra vai se cumprir, Deus vai operar. Eu não sei o que Deus está falando ao seu coração, esteja atento ao que Deus está falando, não o que as coisas estão tentando te mostrar lá fora. Louve a Ele. Sabe por quê? Olha o que diz, eu citei aqui, mas volta um pouquinho, Salmos 22, versículo 3, olha o que diz aí, Salmos 22, o versículo é o de número 3, Salmos 22, nessa nossa tradução, que foi o que eu peguei, diz assim, ó: porém tu és santo,
o que habita entre os louvores, o quê? De Israel. Deus está no meio dos louvores. Ele estava ali, enquanto Paulo e Silas estavam cantando hinos e louvando, quem é que estava com eles ali? Quem é que estava com eles? Deus. Você nunca está sozinho. Você está louvando a Deus ali de coração, exaltando Deus, Ele vai estar com você. Diga glória a Deus. Eu peguei aqui uma passagem, estava meditando, vou trazer aqui o exemplo para vocês, lá em 2 Crônicas 20, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, abre para mim no versículo de número 18. Antes de citar isso aqui, eu lembrei também do Saul, né, quando a Bíblia diz que ele estava ali possuído por um espírito, um demônio ali que estava ali tomando conta dele, um espírito maligno. Mandaram chamar o Davi, e o Davi começou a tocar harpa, louvar a Deus ali. Enquanto ele louvava a Deus com a harpa dele, o que acontecia com o espírito que estava no Saul? Ia embora, saía. Irmão, quando você louva a Deus, o diabo não aguenta. Ele não aguenta, ele vai sair, ele vai fugir. Vocês já ouviram uma música ruim? Quem já ouviu uma música ruim que você fala, pastor, isso é ruim de ouvir, que você não consegue ficar ali? Quem já ouviu? Tem uns negócios aí que o pessoal canta aí que não tem nada a ver e faz sucesso, né? Que troço é esse aí que tá? Você vai dar vontade de tapar os ouvidos, né? É ruim, mas os louvores, eles são bons para os nossos ouvidos e bom para o Senhor também. Mas essas músicas é boas para nós. Mas o diabo gosta de louvor? Ele não gosta, irmão. Quando você começa a louvar, ele vai sair, ele corre. Louve a Deus dentro da sua casa, louve a Deus lá no seu trabalho, louve a Deus quando você estiver dentro do seu carro, vai louvando, porque o inimigo não vai entrar, ele sai correndo. Diga glória a Deus. A Bíblia diz aqui, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e adoraram a quem, igreja? Aqui não estava fácil para eles não. Se você for ler antes, o inimigo estava vindo. Eles estavam vindo para destruir Josafá e todo o povo. A Bíblia diz que eles se reúnem agora. Olha o poder, irmão, da união, da concordância, o poder da oração. Você não desistir, você não lançar, sabe, não jogar a toalha. A Bíblia diz aqui que o inimigo estava vindo e Josafá com o povo estava fazendo o quê? Adorando. Diga assim, eu vou adorar. Eu vou adorar. Eles se prostraram diante do Senhor adorando. E o versículo 18, 19 diz assim, ó: e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito o quê? Era para todos ouvir. Quando Paulo estava lá na prisão louvando a Deus, a Bíblia diz que todos ouviam. Seus vizinhos vão ouvir você louvando, mas também eles vão ouvir você voltando com a sua vitória lá, testemunhando o que Deus vai fazer na sua vida. Louve, adore. Está difícil, eu vou louvar. O inimigo está vindo, eu vou louvar. Sabe, eu recebi a notícia, pastor, do médico, não é muito boa essa notícia, mas Senhor, eu vou continuar te louvando, Senhor, que Ele vai mover as coisas. Deus começa a mover, louve, e tem que vou louvar com voz alta. Não, eu estou louvando aqui, não, eu vou louvar com voz alta, vou ligar ali o meu louvor e vou adorar a Deus, porque Deus é bom, amém? Olha o que diz o versículo 20, diz assim, e pela manhã cedo se levantaram, e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no vosso Deus e estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e o quê? Prosperareis. Quem quer prosperar aqui? Isso não é só financeiramente não. Prosperidade, eu sempre falo, é uma pessoa bem sucedida. Deus quer que você seja bem sucedido em todas as áreas. Versículo 21, pula para o 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para... Não estava fácil ali não. Às vezes as coisas não estão fácil para você não. O negócio está difícil. Mas você vai ver que a benignidade do Senhor, a bondade dele dura para sempre. Deus é bom em todo o tempo. Diga assim: Deus é bom
em todo tempo. Veja, os armados ficam atrás, e a Bíblia diz que o louvor vai na frente. Já falei isso aqui outra hora, não tem lógica isso aqui, numa guerra, você colocar as pessoas cantando e as pessoas armadas atrás, tá pondo o povo ali para morrer. No natural, você falando no natural, mas quando você começa a louvar, o sobrenatural vai começar a acontecer. Eles não tinham motivo aqui para louvar a Deus. Às vezes hoje você fala: pastor, não tem um motivo pelo que eu estou passando de louvar a Deus. Mas louve, comece a louvar, adore. Olha o versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo, cantando e louvando, estavam louvando ao Senhor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Tem tradução que diz assim: eles foram derrotados, todos os seus inimigos vão cair por terra. Você está recebendo aqui uma receita hoje. Pastor, eu quero ver o terremoto de Deus na minha vida. Não basta só você chegar aqui e pegar esse azeite que nós consagramos aqui a semana toda em oração, com muita fé, crendo que Deus vai operar o milagre, crendo que Deus vai abrir as portas. Eu estava ouvindo um testemunho que o pastor Sabino contou, eu achei interessante. Uma pessoa que pegou um azeite da igreja, e ele passou num comércio, não sei se era de um amigo, não sei quem era, e esse comércio estava indo muito ruim, não estava, acho que os irmãos passam, eu acho que vou fazer isso aqui nos comércios aqui, né? Você vai ungindo, e parece que ele passou ungindo os comércios e tal, e teve um desses comércios que começou a prosperar muito, a pessoa não entendeu, o que está acontecendo, as portas foram se abrir, depois ele foi olhar nas câmeras, o que está acontecendo e tal, aí falou que viu um irmão passando, e ali ele estava ali, ungindo, ele ungiu ali a porta daquele comércio. Quando você unge com fé, quando você age com fé, Deus ele opera, diga glória a Deus. Mas lembrando, no nosso caso aqui, não vale só você pegar o azeite. O que é que você tem que fazer? Eu não vou perder a esperança. Segundo ponto, esteja sempre em concordância, andando unidos, andando junto, amém? É importante você estar em concordância com o seu ministério. Terceiro ponto, não pare de orar, porque a oração move o coração de Deus que está nos céus, e Deus começa a mover as coisas aqui na terra. E o terceiro ponto, vou louvar a Deus. Quem vai louvar a Deus aqui? Vamos louvar o Senhor agora, e quando você louva a Deus, todos os seus inimigos vão cair por terra. Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus, feche os seus olhos, deixa eu fazer uma oração pelos irmãos que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós entendemos aqui a Tua palavra, e aqui estamos para Te louvar, Te adorar, Te exaltar. Esses meus irmãos não estão aqui por acaso. Eles não só vieram aqui buscar o azeite do terremoto, mas eles vieram aqui porque estão crendo. Se alguém estava pensando em desistir, a palavra veio. Perto da meia-noite, o dia estava acabando, mas Paulo estava ali junto com Silas ainda acordado, crendo, confiando que Deus iria fazer alguma coisa. Deus ele faz-me. Ele está fazendo, Ele está movendo agora o teu coração. Vai agora adorando, vai orando, diga para Ele: eu creio, Senhor. Não seja Marta. A Marta chegou para Jesus: não, Senhor, é tarde demais. Ela falou para o Criador que era tarde demais. Ela falou para o Criador que era tarde demais. Ainda dá tempo, irmão. Pastor, mas a minha idade, ainda dá tempo. Deus quer fazer muita coisa na sua vida ainda. Tem gente que está falando: pastor, eu só estou vivendo, esperando a hora que Jesus venha me buscar. Não, ainda Jesus quer te usar muito.
Ele quer operar muito na sua vida, através da sua vida. Na sua vida Ele ainda quer operar. Você não está aqui por acaso. Esteja em concordância. Nós estamos aqui ligados na mesma fé. Aleluia. Ore. Vai movendo agora o coração de Deus. Vai buscando a Ele. Diga a Deus: eu estou aqui. Em nome de Jesus, estou aqui, Senhor. Estou crendo que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Nós te louvamos, Senhor. Vem movendo o terremoto, Pai. Vem abrindo as portas, a janela dos céus. Orebalabassubi, andarabalabadadala na cadadabacê. Rebassori, andarala na cadaribaçaia. Rabadarala na cantare. Isso, vai glorificando, vai adorando, vai exaltando, vai engrandecendo. Pare de murmurar, pare de reclamar. Agora é só louve, só adore, só exalte. Rebalada subi, andarabacaia. Rabalá subi, andarabacibi, aralada cantari. Isso, vá adorando a Ele agora. Adore na língua dos anjos. Exalte a Ele. Vai glorificando agora. Que o seu louvor vai subindo agora como incenso. Na balada sibi, andará lá da cantareba sabe, ambaraba súbia. Nerelede, bacadaria, mandou sibi, andará lá da serelelelelele. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Eu creio que o Senhor está movendo, Pai. Movendo, Senhor, a tua glória nesse lugar. Eu creio que o Senhor está fazendo grandes coisas. Aleluia, meu. Se prepare, você não está por acaso aqui. Deus não te trouxe aqui por acaso. Aleluia. Acredite. Acredite que Ele está abrindo uma porta maior. Algo melhor está por vir. Não temas. Só confie. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Te exaltamos, ó Deus. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés. Aleluia. Pois prazer maior não há. Isso, adora, igreja. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, Senhor. Mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei. Se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Te louvarei. Diga para Ele: não importa. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Isso, vai louvando ao Senhor de todo o seu coração. Te louvarei. Te louvarei. Não importa. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Declare mais uma vez: perto quero estar. Perto quero estar. Isso, cante de todo o seu coração. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há. Pois prazer maior não há.
te adorar, que me render e te adorar. Diga pra Ele tudo que há em mim, tudo que há em mim. Eu quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, se comparado ao que eu ganhei. Diga pra Ele, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Erga suas mãos agora e solte a sua voz declarando: te louvarei. Não importa, não importam as circunstâncias, adorarei, isso somente a ti, somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importa, Senhor, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importa, não importam assim. Isso, igreja, agora é você e Deus. Vai orando, pede para Ele ousadia agora para pregar a palavra. Não quer dizer que você vai ser um pregador, um pastor, na verdade, mas pede para Ele: Deus, eu quero ousadia para falar do Senhor. Isso, vai orando, igreja, vai orando. Ele vai tremer nesse lugar. Ele vai batizando com o Espírito Santo agora. Ele vai batizando agora com o Espírito Santo. Isso, vai orando, igreja, vai orando, igreja, vai orando. Balari ori 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 cantaria bachori andara bachori andara baqueteria siria andara badara queri dere balari andare que dere basabia bacaria bababa si dere andara la dari que dere balamari andara la da cantari oria ba que dia seria de que di barala da que sere cantoria baraba chori andara la da cantar. Isso, vai adorando, vai louvando, vai exaltando. Isso, Ele vai se movendo aqui, Ele vai te enchendo, Ele te dá agora os dons de variedade de línguas. Agora batiza o teu povo, Senhor, enche o teu povo, dê ousadia agora para o povo pregar, Pai. Só você, se você quer mais do Espírito Santo, erga suas mãos e diga: eu quero o teu Espírito. Diga para Ele: eu quero ser cheio, eu quero ser renovado, eu quero ser batizado. Isso, diga para Ele: eu quero. Pede agora, pede, 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 pede. Ariaba, sorandara lá da cantari, araba, derele de que dere basuriandara lá da cantari, badara lá da síbia. Isso é teu momento agora. Vai pedindo, igreja, vai orando. Não pare, não pare. Isso, enquanto a igreja orava, eles oravam, Deus moveu aquele lugar. O terremoto moveu aquele lugar e todos foram cheios.
Vem, meu Deus, enchendo essa igreja. Eu quero a igreja cheia do teu Espírito. Eu quero a igreja cheia da tua unção. Eu quero, Pai, a tua igreja, Pai, cheia da tua glória. Vem, vem, Jesus, abrindo as portas. Vem, Jesus, abrindo a janela dos céus. Vem, Jesus, derramando da tua glória. Aleluia, 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 aleluia. Xedebanana lá na canta de balamadora, lá na canta de baçaba, labachuria, balamadora da canta de balabacadaria, bacebia, rebachore, de balamadara, lá da xerele de bassuria, hariaba, xedebalamadora, balaquedere, rebatora lá na cibia, andarabadora, lá na candari, bacibia, andará lá da cadari. Aleluia, aleluia, aleluia. Interessante que os discípulos, eles não pediram para Jesus proteger eles, ou para Jesus livrar eles, ou para destruir os inimigos, mas eles pediram ousadia para pregar a palavra. Nos dê ousadia, Senhor, para pregar a palavra, Senhor, pede para Ele, Deus, me dê ousadia para pregar a Tua palavra. Enquanto eles estavam pedindo ali para Deus ali ajudar eles a fazer a vontade do Pai, Deus foi derramando do Espírito Santo sobre aquele lugar. Sopra aqui, Espírito Santo, sopra aqui nesse lugar, Pai, o vento do Teu Espírito agora. Subi andada basubi andara basubi andara basubi akadara bachorele de que badora lá na badada lá da Síria. Rebachorele de que de cadari basara lá na cadada balabada candade basorele de que de cadari balada lá da Síria de que de canto de basara lá da canta de badada lá da candade basorele de que de canta de baseria. Rebachorele de que de canto de basara lá da que de canto de basara balamadora lá de que de. Aleluias, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado. Eu creio no terremoto do Senhor na minha vida. Creio que coisas boas estão vindo por aí para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus em forte.